Beleza? Então vamos lá, vamos aos detalhes técnicos aqui. O que o Gregório usou para fazer essa análise? Ele trabalhou com o gerador da Ozonosan, o Alpha Plus, tá? O Ozonosan, para quem não conhece, é o gerador alemão da Hansler, certo? Ele é um dos tops, tá? Se não for o top. O que esse equipamento ele tem? Ele é um equipamento completo, certo? E ele tem internamente um espectrofotômetro. Tá? Então ele analisa ali a informação que ele dá no digital dele, é tudo medido espectrofotometricamente. Ó, nome difícil, hein? Consegui falar, certo? Mas neste trabalho o Gregório não usou esse espectrofotômetro, ele usou um espectrofotômetro externo, um outro equipamento, tá? O que é espectrofotômetro? Vamos lá. Espectrofotômetro é uma máquina que vai medir o quanto de gás, o quanto de soluto tem numa solução. Então você pode medir qualquer coisa com espectrofotômetro, ou gás, ou líquido, qualquer coisa. Você consegue medir de uma forma muito exata o que está acontecendo ali naquela substância, naquela solução ou naquele gás. Tá? Então, nesse caso, na medição do ozônio, é possível medir quanto de ozônio tem ali naquela quantidade que é colocada no equipamento. Então vejam, é um equipamento, o espectrofotômetro, onde eu vou ajustar o comprimento de onda para fazer essa análise. Então ele vai jogar uma luz através do ozônio. Essa luz ela tem um comprimento de onda, que aqui no trabalho foi usado 254 nanômetros de onda, tá? Para fazer essa análise. E com essa análise é possível dizer o quanto de ozônio tem comparando com algo que não tem ozônio. Entenderam? Então é sempre comparativo o espectrofotômetro. Você tem um controle onde não é usado nada, como ele descreve aqui no trabalho, tá? E você tem o experimental, que no caso é o ozônio em diferentes concentrações. Entenderam? Então usou essa metodologia aliando ao Ozonosan, tá? Que é o equipamento alemão. Então eles colocaram, vamos lá, na primeira análise, na medição da concentração de ozônio, tá? Então para ver se o gerador está sendo verdadeiro ou não, né, quando diz que produz determinada concentração. Eles pegaram, então, o Gregório pegou o gás, colocou na cubeta, lá onde vai ser colocada no espectrofotômetro, certo? E mediu em diferentes concentrações, para ser mais preciso, nas concentrações de 5, 10, 20 e 40 microgramas. De novo, 5, 10, 20 e 40 microgramas. Então, o Gregório pegou lá o Ozonosan, calibrou 5 microgramas por ml, tá? Colocou numa seringa, na seringa foi para o espectrofotômetro. E ele repetiu para cada concentração, ele repetiu 5 vezes esse teste, certo? Então, 5 microgramas, 10 microgramas, 20 microgramas e 40 microgramas. Essa foi a primeira análise. A segunda análise, onde ele foi ver quanto tempo demorava para cair 10% e depois 50%, tá? Foi na mesma situação. Pegou o espectrofotômetro, ajustou lá 254 nanômetros de densidade óptica, certo? Comparou com um blank, que é o ar ambiente, ok? E aí mediu o tempo no relógio, quanto tempo demorava para cair, no relógio é modo de dizer, né? no cronômetro, né? Quanto tempo demorava para cair 10% e quanto tempo demorava para cair 50%. Esses testes também foram repetidos 5 vezes cada teste. Anotou todos os dados, registrou isso em tabela, fez análise estatística usando o método de ANOVA, que é a análise de variância de ANOVA, certo? Complementado com o teste de Duncan. Então, isso para fazer a análise estatística. Com um intervalo de significância de P menor do que 0,05%. Isso aqui é uma coisa estatística, ok? Vamos aos resultados. Primeira análise da concentração produzida no gerador. Olha aqui a tabela, tá?
Essa tabela é muito interessante e traz algumas interrelações clínicas para a gente, tá? Então, a gente fazendo essa análise do trabalho científico aqui hoje, gente, eu quero trazer, além dessa informação do conteúdo desse artigo, trazer algumas dicas práticas para você que trabalha com ozonioterapia, tá? Que já está inserido no meio, ou está entrando agora, né? Está começando no universo da ozonioterapia, então são pontos importantes para você prestar atenção, tá ok? Então vamos lá. Quando o Gregório calibrou então 5 microgramas por ml, ele viu que o gerador não produz 5 microgramas por ml. O gerador produz 4,83. Então ele ajustou 5 microgramas, o gerador produziu 4,83. Ele calibrou o gerador em 10 microgramas, o gerador produziu 9,67. Ele calibrou o gerador em 20 microgramas, o gerador produziu 19,24. Calibrou em 40, o gerador produziu 42,08. Então vamos lá, vamos à análise dos resultados. Vejam que interessante, nas concentrações mais baixas de 5, 10 e 20, ele calibrou uma concentração e o gerador produziu menos. Teve um desvio padrão para baixo. E na concentração mais alta de 40 microgramas, ele teve um desvio padrão para cima. Tá? Então vejam, qual que é o resumo da ópera aqui desta tabela. Vou colocar de novo aqui para vocês verem. Tá? Isso é uma norma internacional colocada. Existe essa normativa, tá? Ela é descrita na Declaração de Madrid. Então existe um intervalo tanto para baixo como para cima que é possível, que é aceitável que o equipamento produza. Mas Carlos, como é que eu vou saber se o meu equipamento está para menos ou para mais? Então, meu querido gafanhoto, é aqui que eu quero trazer esta dica para você. Presta atenção na manutenção do teu equipamento. Uma vez por ano, manda teu equipamento para calibragem. Este equipamento, o teu gerador de ozônio, ele precisa passar por calibrações periódicas. As empresas falam uma vez por ano, tá? Normalmente. E o que a empresa vai fazer? A empresa vai pegar o teu equipamento, vai colocar na bancada e vai colocar um espectrofotômetro e vai produzir ozônio. E ele vai fazer a análise que o Gregório fez aqui. E aí ele vai ter exatamente essa resposta, tá? E aí ele vai calibrando, ele vai apertando os parafusos lá dentro do gerador e ele vai sendo calibrado, tá? Então, gente, essa análise, ela não dá para fazer por lote, por equipamentos. Não, essa análise é muito individualizada. Cada equipamento tem uma dinâmica. Tá? Então é importante que você mande o teu equipamento para manutenção de forma periódica, pelo menos uma vez por ano. Porque se você perder esse timing, você vai estar produzindo, você vai estar ajustando, você vai estar solicitando uma concentração para o teu gerador, mas não necessariamente ele vai estar produzindo. Tá? Então cuidado com isso. Cuidado com isso, porque você pode perder dose. Se você perde dose, você perde efetividade clínica. Tá? Então, de novo, para ressaltar aqui, existe uma janela, tanto para menos como para mais, que é permitido, tá? Isso é uma normativa internacional. E quando você manda, isso também é importante, tá? Quando você manda teu equipamento para calibragem, para manutenção, a empresa vai te devolver o equipamento calibrado e te manda um laudo. Eles te mandam um laudo falando exatamente sobre isso, sobre esse para baixo e esse para cima. Tá? Então vejam, a empresa lá, você mandou o equipamento para manutenção, a empresa te devolveu o equipamento, devolveu com laudo, e aí fala, querido, o teu equipamento, quando foi ajustado em 20 microgramas, ele não produziu 20, ele produziu 19,81, exemplo. Ou não, ele produziu 21 ponto alguma coisa, ou 20 ponto alguma coisa, entenderam? E isso é importante que você armazene esses laudos. Guarde esses laudos, porque no caso de uma visita da vigilância sanitária ou eventualmente do conselho, do próprio conselho, você precisa comprovar a manutenção do equipamento.
tá certo? Então fique atento a isso, tá? Fique atento a isso. Busquem equipamentos que tenham reconhecimento da Anvisa, que sejam regulamentados pela Anvisa e solicite o laudo de averiguação de concentração, tá? Isso é importantíssimo, gente, para você se resguardar juridicamente também, tá? Se tiver alguma fiscalização no teu consultório, você está tranquilo. Fechou? Então essa foi a primeira análise que o Gregório trouxe.